solução na oficina, precisão, com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar, tecnologia e inovação, para a oficina prosperar. Simples é o futuro em suas mãos, na busca por excelência, a liderança é a missão. O conhecimento é poder, na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder, na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder, na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é solução na oficina, precisão, com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar, tecnologia e inovação, para a oficina prosperar. Simples é o futuro em suas mãos, na busca por excelência, a liderança é a missão. O conhecimento é poder, na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder, na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é
solução na oficina, precisão. Com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simplu é o caminho pra acertar. Com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simplu é o caminho pra acertar. Com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar. Tecnologia e inovação para a oficina prosperar. Simplu é o futuro em suas mãos. Na busca por excelência, a liderança é a missão. O conhecimento é poder. Na Simplu você vai crescer. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma super live aqui direto do Simplu, tá? Seguinte, hoje muita prática para vocês, né? Eu trouxe 3 veículos aí para a gente fazer realmente o desafio diagnóstico guiado, tá? Desde já agradeço a sua presença, né? Que está aqui realmente querendo aprender e levar a sua oficina para o próximo nível, tá? Então, mais uma live aqui na Simplu, mais uma live na prática, porque aqui na Simplu, além de informação técnica de qualidade, nós temos aqui como você vai aplicar essas informações no seu dia a dia. Nós sabemos da importância dos manuais e, logicamente, junto com equipamentos como scanner, osciloscópio, multímetro, detecta resistiva, multiteste digital e muito mais, tá? Então a gente vai realmente fazer todo um aparato aqui de informações para vocês e, logicamente, no final dessa live também vamos ter novidades. Olha, a novidade vai ser realmente diferente, vai ser um negócio bem interessante para você que ainda não tem um Simplu. E você que tem um Simplu, que nos acompanha também, lógico, conteúdo para você também, cliente Simplu, vai ter novidades também para atualização, beleza? Mas antes, eu quero realmente trazer todo esse desafio para vocês, porque a gente sabe que realmente tem muitos problemas em relação a diagnóstico, principalmente dos sistemas eletroeletrônicos, beleza? Vou chamar meu amigo Max, está aqui de volta, logicamente nas práticas. Beleza, Max? Beleza, e aí, pessoal? Max vai nos ajudar aqui, pessoal, na prática, logicamente, para a gente agilizar. E também o Max, como traz a experiência do show de oficina, ele que faz as capturas das formas de ondas aí da linha leve, diesel leve, né? Todo santo dia está na oficina. Ele também vai trazer algumas experiências e, logicamente, né, Max? Alguns macetes aí que você faz no dia a dia, né? Max, inclusive, né, vai estar aí com a gente fazendo também algumas estratégias de diagnóstico. Ele aprendeu aí, logicamente, no chão de oficina. Porque a gente fala o seguinte, pessoal. A gente estuda, beleza, faz os treinamentos, né? O Max também assíduo em treinamentos aí, mas o ouro do conhecimento, né, Max, está na oficina. É, com certeza, né, mano? Porque o chão de oficina é onde a gente pratica nos carros, né? E vê o que não está na engenharia, o que é que não está no projeto ali. Até os erros a gente consegue aperfeiçoar justamente no carro, né? Exatamente. Max, tamo junto, hein, meu irmão? Pronto, vai. E aí, pessoal, seguinte, vou chamar a atenção aqui, viu, produção? Vamos chamar a atenção aqui para um assunto muito interessante. Eu vou trabalhar um aspecto muito interessante em relação a quê? Em relação a redes de comunicação, a parte de injeção eletrônica, esquemas elétricos, tá? E oscilogramas. Como assim? Nós vamos juntar todo esse conhecimento e aplicá-lo aqui nesses veículos, tá? São 3 veículos que eu vou trabalhar, né? Tem o HB20 3 cilindros, tem o Citroën C3, também 3 cilindros, e um Gol geração 5, tá? Muito presente também nas oficinas. Então, independente da tecnologia, independente do ano do veículo, nós vamos mostrar alguns aspectos que você só consegue interpretar se for realmente, como eu posso dizer, com o esquema elétrico, as formas de ondas, as informações de pinos e muito mais. Beleza? Show de bola?
Então, vamos lá, produção, vamos trazer aqui o nosso celular. Vai chamar atenção, vai te ajudar muito, lembrando que você vai pegar agora papel e caneta na mão para você realmente ter as informações principais que a gente vai trabalhar aqui. Lembrando, pessoal, que a galera que está aqui com a gente pode se sentir aí privilegiado, porque, como eu disse, vão ter acessos exclusivos em relação a Simplo, condições exclusivas para você realmente não ficar mais sem informação. Lembrando também, nas redes sociais, todo santo dia, temos conteúdo para você, conteúdo técnico de qualidade. YouTube, no Instagram, no TikTok, a gente traz informações, nós vamos trazer sempre conteúdos, tanto da linha leve, diesel pesado, agrícolas, híbridos e elétricos, né? Temos parceiros em todo o Brasil, trazendo o que há de melhor em diagnóstico, em manutenção, reparo. Então, temos todo um ecossistema para você que nos acompanha. É um prazer realmente recebê-lo aqui, tá bom? Nosso primeiro desafio é em relação à interpretação de esquemas elétricos, tá? Primeira coisa, a Simplo tem um diferencial que nenhuma outra empresa tem. Por quê? Não é porque não é assinatura não, que isso aí você já sabe. Não é porque você vai ter 2 acessos simultâneos, porque também você já sabe. Você vai imprimir quantas vezes quiser, você vai tirar print da tela, você vai ter um suporte limitado no horário comercial, isso aí você já sabe. O que você não sabe ainda é que os esquemas elétricos têm uma característica muito bacana, que é você, quando tiver um positivo ou negativo compartilhado entre sensores, e você vai fazer um diagnóstico só observando esse esquema. Eu vou mostrar um caso aqui na prática, né? Aproveitar logo aqui a presença do Gol para fazer uma simulação com você em relação a quê? Em relação a eu realizar um curto, por exemplo, né? Simular uma falha, e vocês vão ver como você vai interpretar a partir de agora, quando eu tenho positivo e negativo compartilhado. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, produção. Já fica no ponto aí com a câmera móvel, tá? Porque nós vamos precisar trazer uma situação específica para o Gol, tá? E eu quero que vocês realmente fiquem atentos. Pessoal, as perguntas deixem aqui que eu vou começar a apresentação, tá? Eu já vou abrir a tela do Raven, tá? Já eu já vou deixar o esquema elétrico para vocês também à disposição. Beleza, produção? Vamos aqui no computador, trazendo aqui as informações, tá? Vamos aqui em injeção eletrônica, tá? Vamos aqui na parte, lá na Volkswagen. Vamos lá. 4GV, show de bola. OBD BR2. Esquemas elétricos. Vamos lá. Seguinte. Nesse caso, pessoal, a gente vai trabalhar em cima de algumas informações muito importantes aqui, tá? Tá na tela aí, né, produção? Show de bola, é isso aí. E aí, o que acontece? Se você observar, eu quero que vocês fiquem atentos nesse momento agora. Olha só que interessante, pessoal, o que está acontecendo aí agora. Eu tenho o sensor MAP AT, que você observa aí, e eu tenho o sensor de comando de válvulas. O que é que eles têm em comum? Tá? Escrevam aqui nos comentários. Eu quero que vocês interpretem junto comigo essa informação, beleza? Preciso que vocês coloquem o que é que eles têm em comum e o que isso significa. Mas, primeiramente, o que eles têm em comum entre as ligações aí, sensor MAP e sensor de fase, sensor CMP, sensor de comando de válvulas. Beleza? E, logicamente, se você observar, até o sensor de temperatura da água vai estar nessa brincadeira aí. Xuxa já falou o seguinte, mesma voltagem, né? Lógico. Vão trabalhar ambos com 5 volts, mas tem um negócio interessante, o chicote. Olha que interessante, o que significa esses pontinhos aí, né? Para facilitar para vocês, tá? Lembre-se, é a única literatura que vai ter exatamente essa configuração que te ajuda no dia a dia. Meu amigo falou o seguinte, massa e 5 volts. É isso aí. O massa e os 5 volts são compartilhados. Olha que coisa, pessoal. Olha só, isso tem uma importância muito grande. Por quê?
Se eu tenho o mesmo 5 volts e o mesmo massa para 2 sensores diferentes, eles vão se influenciar. Eles vão ter o quê? Uma correlação. E aí, meus amigos, é onde eu vou simular para vocês. E no final, o Max vai trazer uma surpresa para vocês ainda, que não para por aí não, né, Max? Para não, viu? Porque Vai. aí tem umas ligações bem legais, né? Tem ligações Esse carro aí. aqui, geralmente a gente pega aqui um defeito que muita gente pensa que é no comando de válvulas, na verdade é no MAP, né? Isso, então, e como é que você vai saber se não for pelo esquema Sem elétrico? falar que a gente tem uma surpresinha aí que acontece que... Conta agora não, né, Léo? Não, agora não. Pronto. Não fala agora não, hein? Beleza? Show. Seguinte, vamos lá, eu tô aonde? Seguinte, pessoal, olha só. Vamos trabalhar agora, câmera móvel, vem para o ambiente do Gol, certo? Que nós vamos agora trabalhar do seguinte ponto, vem para cá. Beleza? Pessoal, olha só que interessante. Vamos lá, hein? Max. Pessoal, aqui para o ambiente, eu estou monitorando o quê? Eu estou fazendo monitoramento da alimentação do sensor de fase. Pronto. Simples assim. Então, eu tenho aqui 5 volts, 4.9, né? 5 volts. O que é que eu tenho agora para vocês de interessante? O Max vai fazer o seguinte. E eu vou até aproveitar enquanto o Max vai lá, né, fazer esse trabalho aí, eu vou fazer a iluminação. Seguinte, pessoal, nesse caso aí, o que vai acontecer? O Max vai trabalhar em cima de quê? Vai fazer um curto-circuito no chicote, tá? Do sensor MAP. Então, o que acontece? Olha só o que aconteceu. Um curto-circuito lá no chicote do sensor MAP, tá? Olha só que interessante. Não estou fazendo nada no sensor de fase. E olha só o que aconteceu aqui. Olha só o que aconteceu. Olha só. 0 volt aqui, ó. 0 volt no sensor de fase. Olha só, novamente aqui, pessoal. 0 volt no sensor de fase. É isso aí. Então, olha só. Eu tenho um curto lá no MAP. Pode ser no chicote, pessoal, bem como o próprio sensor MAP dá um curto. E tem a influência onde? Aqui no sensor de fase. Tá aqui, ó. Fechou? Então, o que é que vai acontecer? O Max vai soltar o curto lá, acompanha lá, viu? Olha só. Ele vai soltar, vai desfazer e voltou aqui, ó, os 5 volts. Ou seja, minha gente, nada acontecendo de problema no sensor de fase, nem no seu chicote. Influência direta de outro sensor e a única explicação que você vai conseguir é através da interpretação do esquema elétrico. Beleza? Só uma observação antes de a gente continuar. O que é que eu vou ter aqui nos demais pinos? Olha que bacana. Olha que bacana. Aqui é a alimentação, tá? Beleza? Deixar bem aqui, ó. Alimentação. Se eu vier para outro pino, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou vir para outro pino aqui. Eu vou ter 4.8 volts. Eita, professor, mas eu tinha alimentação lá. E eu no outro pino eu vou ter 4.8. Tensão de referência, meus amigos. Tensão de referência que a central manda para fazer o monitoramento do chicote, né, até o sensor. Para fazer aquele código, né? Curto ao positivo, curto ao negativo, circuito aberto e muito mais. E o outro pino, logicamente, você vai ter o 0 volt. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, a alimentação tá ok. Porque não está em curto lá no sensor MAP. Se ele fizer o curto lá, pessoal, vai para 0 volt aqui. E se for vice-versa, professor? Da mesma forma, boa pergunta. Da mesma forma, se eu fizer um curto-circuito aqui no sensor de fase, vai zerar lá no sensor MAP. Então, pessoal, cuidado ao interpretar falhas, ao ir por códigos de falhas cegamente. Antes, vá para o esquema elétrico. Falando em esquema elétrico, produção, volta lá para a tela do computador para a gente terminar a explicação, tá bom? Vamos lá. Volta lá para a tela, que nós vamos trabalhar aqui, pessoal,
exatamente essa explicação de novo, tá? Beleza? Show de bola? Então, pessoal, compreenderam aí? Se ficou alguma dúvida, já me falem, porque é muito importante. E não é só nesse veículo não, pessoal. É exatamente aí em muitos veículos que isso acontece, tá? Ok, minha gente? Eu estou aqui de olho no chat, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal, para cá, viu, produção? Vamos... E aí, minha gente, como é que ficou aí a dúvida em relação a essa questão de compartilhamento entre positivo e negativo aqui no veículo, né, no Gol geração 5, mas em outros veículos vai ter essa configuração também, né? Você pode pegar veículos da Fiat, da Ford, que seja, né? Linha dos importados também. Fora essa questão da tensão de alimentação, a gente estava conversando sobre a tensão de referência. Isso é muito importante. Só tem um pequeno detalhe. Essa tensão de referência, que vai ser no fio de sinal, se por acaso o sensor tivesse alinhado com o dente da roda fônica aqui do sensor de fase, aqui no comando, estava em 0 volt. Olha que interessante isso. Neste caso está 4.8 que vocês viram aí, porque não estava o sensor apontando para o dente. Nesse caso está marcando 4.8. Se tivesse coincidindo o sensor com o dente, estava 0 volt. Então cuidado com a tensão de referência. Para não correr nenhum perigo, o que você vai fazer para não se confundir? Solta o conector, desliga em relação ao sensor, deixa solto, que com certeza vai ter 4.8 volts na tensão de referência, 4.9 ou 5 volts na alimentação e 0 volt lá no massa. Caso ocorra um curto no sensor que compartilha o positivo e o negativo, vai ter lá um 0 volt e vai matar o sensor. Esse caso que eu fiz aqui, pessoal, foi, logicamente, um defeito colocado. Esse curto foi colocado em massa com positivo. Exatamente. Eu peguei os 5 volts do sensor MAP e liguei diretamente ao negativo ou massa do sensor MAP. Eu fiz um curto-circuito, como se o sensor tivesse entrado em curto. E aí, logicamente, mata a alimentação do outro sensor, que é o sensor de fase, que compartilha tanto 5 volts como massa. É bem interessante, né, gente? Tensão de referência vai permanecer, 4.8. Tu não mexeu em tensão de referência, que é o fio de sinal. O que é que vai acontecer? Vai para 0 volt a alimentação, que era 5 volts, o 0 volt permanece 0 volt, que é o massa, e como eu não mexi no fio de tensão de referência, que é o fio de sinal, vai permanecer os 4.8 volts. Tu vai perder literalmente a alimentação do sensor. A central vai continuar mandando a tensão de referência. Agora, se eu tivesse fechado um curto na tensão de referência, no fio de sinal, aí sim iria para 0 volt. Se a alimentação for 12 volts, o sinal de referência será o mesmo? Não necessariamente. A tensão de referência ela é independente da alimentação. E, lógico, a tensão de referência é obrigatoriamente vindo da central. Tá? Existe um circuito interno na central para fazer o monitoramento da, como é que eu posso dizer, da qualidade lá, né? Como é que está do estado do chicote do sinal do sensor. Justamente para ela interpretar que tipo de falha ocorreu, caso ocorra. Ou seja, um curto positivo, um curto negativo, um circuito aberto e assim por diante. Essa simulação serve tanto para curto no sensor como para curto no chicote, tá? Beleza? Se fechar um curto interno, vai ter o mesmo efeito que vocês viram aí, né, na questão da nossa simulação da falha. É a multiteste digital, tá? Eu uso muito aqui nas práticas para agilizar mais aqui a visualização. Eu usava muito multímetro, ainda uso muito, né? Mas para agilizar aqui na live, a gente tem que ter um tempo bem, né, tem que agilizar. Eu utilizo a multiteste digital, tá? A caneta que ela vai ter tensão, ela vai medir resistência, frequência, duty cycle, forma de onda. Então tu vai ter um canal aí para tu analisar, né? Principalmente aí algumas informações. Marcos, vem cá. Seguinte, então detalhe, pessoal, fora isso, que aí vocês já entenderam, top de linha, nós vamos ter uma outra situação que aí você tem que entender um pouco sobre a questão da central, que é em relação a que não vai matar só o sensor de fase, Max. E qual é aí o que vai matar? Me diz aí, que eu não sei qual é não. Vocês acham que vai... Eu vou olhar através de quê? Porque não tem mais compartilhamento. Lá no esquema elétrico acabou, sensor de fase... Sensor de MAP, show de bola. E o
Temperatura. Temperatura, né? Temperatura de água também. Pessoal, só que internamente, né, Max, lá na central, existe um regulador de tensão. É onde muita gente condena a central sem ser, né? Opa! Entendeu? Exatamente. Tá tendo bastante esses casos aí, porque a central, ela protege. Aí muita gente pensa que ela armou a proteção, mas ela não armou. E tudo leva a crer, nessa situação, que era central mesmo. Com certeza. Porque não dá pra ver lá, né, no esquema, porque na montadora não vem, né? E não é compartilhado, né? Com certeza. Internamente, dentro da central, tem um circuito de alimentação de 5 volts, que essa alimentação ela vai sair no pino comum lá no regulador, internamente. Porém, ela pode ser ramificada lá no pente da central. Nesse caso, MAP e sensor de fase, show de bola. Você viu no esquema. Só que, olha só, nós vamos agora, viu, produção? Deixar a tela, né, Max? Aqui do computador. Pessoal, olha que interessante aqui no Raven. Olha como é que está aqui a situação. Fiquem atentos agora, aí, pessoal, no sensor 2 de posição do pedal, tá? Sensor 2 de posição do pedal aqui no computador. Beleza. Nesse exato momento, não está feito o curto no sensor MAP, né? Não está. E aí, o que é que vai acontecer? Quando o Max fizer o curto lá no sensor MAP, observe o que é que vai acontecer com o sensor 2, está em 14%. Beleza? E aí você vai ficar atento à mudança de status. E eu preciso que vocês fiquem bem interessantes nisso aí, tá? Beleza? Então, Max vai lá no veículo agora, tá? Vai fazer o curto novamente. Eu quero que vocês fiquem atentos, pessoal. Ao sensor 2 de posição. Nossa, olha aí a velocidade do negócio. O Max acabou de fazer o curto ao negativo aonde? Lá no chicote do MAP. Pessoal, o que aconteceu? 0% na posição do pedal sensor 2. É defeito na central? É não, gente. Lá na central internamente, eu vou ter o quê, minha gente? Um circuito de regulador de tensão de 5 volts, que também vai mandar para quem? MAP, sensor de fase, posição 2 do pedal, sensor 2. E aí, logicamente, se fechou um curto, meu amigo, matou o sinal, matou a alimentação. Entenderam isso aí? E como é que eu conseguiria pegar esse defeito aí, Leste? Só existe uma possibilidade aí, pessoal, e você ficar atento. Se eu tenho que saber primeiro que isso ocorre. Primeira coisa que vocês estão sabendo agora, quem não sabia. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que saber quem são os compartilhados lá no esquema elétrico e também no scanner, né, Leste? No scanner. A gente vê, porque a gente ia ver lá o MAP ou o sensor de posição do comando de válvula, né? Exato. Quando foi que você vai ver lá no scanner? MAP está morto. Não tem sinal do sensor de fase. E quem é que morreu também? O sensor 2 de pedal. O Max vai soltar lá o curto de novo e a resposta é imediata, pessoal. Acabou o curto. Olha só. Vamos lá. Nesse caso, voltou a leitura de 14%. Então, voltando aqui para o esquema elétrico, você vê que o sensor de posição do pedal, não tem nenhum tipo de compartilhamento de alimentação externa com MAP e sensor de fase. É uma alimentação interna, beleza? E aí, deixa eu vir aqui no Raven, falhas, sensor MAP em curto, olha que bacana, e também sensor de temperatura, né, gente, do ar. Então, esse código é um código aqui, né, reservado, sensor MAP curto com massa, tá? Que foi feito, já parou esse curto, então está no status passado, então ocorreu essa falha. Imagina, sensor MAP em curto. Só que é o seguinte, o veículo começa a dar dificuldade de partida, não tem resposta no pedal, ou entra em emergência, como é que pode? Só o MAP faz tudo isso? Não é que o MAP faz tudo isso, é porque vai ter um efeito em cadeia devido às ligações elétricas. Ele não está isolado do sistema, pessoal. Ele vai influenciar aí, logicamente, em outros sensores do veículo, beleza? Beleza, meus amigos? Voltando aqui, produção. Se eu separei 3 veículos é porque o negócio é sério. Hoje o negócio está sério. Deu para entender isso aí, pessoal? Sim ou não? Isso aí parece, às vezes, que é básico, mas não é, tá?
Muita gente ainda se amarra com esse tipo de situação. Não vou nem falar para vocês, como eu já disse, sem chance. Se você não tiver esquema elétrico, não se atreva a diagnosticar. Simples assim. Não tenho meias palavras, não posso falar que dá certo. Não dá, cara. Ah, mas eu posso pedir emprestado, posso pesquisar na internet. Você não vai, sua oficina não vai viver desse jeito, não vai ter sucesso, não vai crescer. Está fadada ao fracasso. É complexo o sistema, ele vai ter o quê? Influências de vários sistemas e de vários sensores, eu preciso saber a interligação entre eles e assim vai. Seguinte, pessoal, agora, já que não tem dúvida, estou de olho aqui, nós vamos para uma outra rodada, que é de um caso que a gente pega aqui também na parte de diagnósticos da Simcar, tá? Que é onde nós estamos aqui, ambiente da Simplo, toda a parte de tecnologia e desenvolvimento. Nós temos uma oficina para trabalhar com os veículos, também na parte de diagnóstico e também do suporte técnico, para desenvolver as nossas informações, tá? E mais as oficinas parceiras distribuídas em todo o Brasil. Como eu disse, o Marcos está aqui com a gente, está lá capturando sinais todos os dias. Douglas Rabelo fazendo o trabalho da linha diesel pesado, principalmente lá no sistema Arla, Euro 5, Euro 6 e assim por diante. Então é uma dinâmica muito forte para você receber essas informações. E eu estou aqui, junto com o Bergs, com o pessoal do suporte, para trazer realmente soluções para você. Ignição, a parte de diagnóstico com osciloscópio, beleza? Vamos para a segunda rodada aí, tá? Que a gente vai matar exatamente os diagnósticos que eu combinei com vocês quando eu chamei aí na semana, tá bom? Desafio diagnóstico guiado. Vamos lá, produção. Seguinte, vamos fazer o seguinte, produção. Na tela da Simplo, o que é que eu tenho que observar aqui? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá no manual OSSI. Vamos lá no manual OSSI MT Pro. Beleza? Hyundai. Vamos aqui no HB20. Eu preciso ter uma informação de referência, né, gente? Eu preciso ter uma informação de referência para a gente trabalhar. Então, olha só a quantidade de formas de onda que eu tenho aqui. Pessoal, não é só sincronismo não, viu? Tá bom? Não é só sincronismo. Fica atento aí, em tempo real para vocês aqui. Olha só que bacana a gente trabalhar em cima de informação. E o mais importante, já já eu vou deixar aqui o pico, né, aberto para a gente trabalhar exatamente as informações. Já já vou deixar aqui as configurações iniciais, tá? Para a gente trabalhar. Lembrando também, meus amigos, que eu tenho que fazer o quê? A instrumentação em relação a quê? Em relação à minha captura. O que é que esse veículo está apresentando? Eu vou chamar aqui a câmera móvel, tá? Porque eu vou primeiro explicar o contexto. O que é que aconteceu, viu, pessoal? Vamos para cá. Com esse veículo. Esse veículo veio para a Simcar com falhas, né? O motor falhando, motor 3 cilindros, e estava com um falhamento muito grande. Então imagina aí, um veículo que é 3 cilindros funcionando só 2 cilindros. Então, imagina a confusão. E aí, o que foi que eu fiz, até pelo histórico que a gente já tem pego muitos veículos aqui, tá? Olha só, veículo fácil a gente manipular, né? As bobinas podem chegar junto aí. E aí, o que acontece? Nós vamos trabalhar exatamente em cima da parte de ignição. Esse veículo, ele realmente tem muito isso, né, Max? Tem um problema bem comum de acontecer, né? Se você ver aqui, ó, vou tampar aqui a marca aqui, mas já foi trocado até as outras bobinas, né, Leste? Isso, já foi trocado. Tô tampando aqui a marca para respeitar a ética, né? Mas ele acontece tampar a marca aqui para respeitar mais a parte de direitos autorais. Mas a gente tem que ver que ele aqui é bastante conhecido esse defeito de bobinas, né? Interessante que, mas poderia ficar trocando de uma para outra e tal. Pode sim, sem problemas. Só que a gente procura trabalhar em cima de situações para saber até, é só a vela que está com problema? Ou a bobina também está com problema? E aí é onde a gente vai te ajudar a interpretar isso agora. A maioria já sabe, mas é bom a gente sempre fazer uma revisão para alinhar esse conhecimento. Beleza? Deixa a tela aí do Simplo, né, no computador, viu, produção? E observe o seguinte. Eu estou com a onda do primário, tá, gente? Do primário aí na tela, tá? E aí observe o seguinte. Se eu tenho o primário na tela
eu tenho, logicamente, as precauções. Se eu tenho a forma de onda de cadeirinha, né, meus amigos? Nós vamos ter o seguinte, uma situação de perigo para o seu osciloscópio. Beleza? Por quê? Dependendo do veículo, ele vai ter o quê? Uma tensão, né? Força contra-eletromotriz, é muito importante isso aí. Se você não colocar o atenuador que eu vou explicar daqui a pouco, pode danificar o seu equipamento, tá? Então, neste caso, o primário, ele é o espelho do secundário, beleza? E aí, o que é que vai acontecer? Eu tenho o tempo de carregamento, que você está observando aí, tá? A tensão máxima aí é de 52 volts. Eu tenho aqui, pessoal, a parte da cadeirinha, que é o tempo de centelha. E eu tenho o residual, que é onde tem o finalzinho do sinal, que é me dizendo o seguinte. Ah, se eu tiver encurtamento e permanecer essas oscilações residuais, a minha bobina está boa. Vou ter um problema de fuga aí na vela, trincada, a vela realmente está com desgaste e assim por diante. Nesse caso, além da forma de onda padrão, você vai ter o quê, pessoal? O esquema específico para as ligações. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui, meus amigos? Eu vou pegar e vou escolher o pino da bobina que está ligado ao controle de ignição, ok? E nesse caso, eu tenho que colocar o atenuador. Então, vendo o pino 1, nós vamos agora para a câmera móvel, aproveitando aí a presença do nosso amigo. Olha só. Então, olha só que interessante. Eu tenho o pino 1, tá, pessoal? E eu tenho aqui o osciloscópio, certo? Eu quero que você mostre esse danadinho aqui. Atenuador que vai proteger o meu equipamento, que eu adoro muito, contra as altas tensões provenientes da captura. Se eu não colocar esse atenuador, devido à natureza do sinal, eu posso danificar esse canal. Beleza? Então não esqueça disso, ok? Feito isso, feita a instrumentação, obrigatoriamente analisando o esquema elétrico, nós vamos fazer o quê? Funcionar esse veículo, tá? Deixa a tela do computador, certo? Ok? Deixa a tela do computador e vamos ver o resultado. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, que agora chegou a hora. Opa! Pronto, vou nem perder muito tempo aqui, ó. Pausei, né? Observe, vamos lá para a câmera móvel, viu, produção? Só para o pessoal notar, olha só como é que é o comportamento desse veículo, ó. Trepidação, a vibração e a falha é bem evidente. Muito evidente mesmo, tá? Nós já estamos com outra bobina aqui para fazer a correção, tá, gente? Mas o importante aqui agora é o diagnóstico, tá bom? Beleza? Voltando para a tela, olha só, pessoal. Pausei a imagem, show de bola. E aí o que acontece? Eu tenho o que, meus amigos? A ausência de energia residual aqui, ó, da bobina. E muitas vezes um encurtamento. Então não tenho mais energia suficiente na bobina para manter uma combustão efetiva. Ok? Ok, pessoal? Olha que bacana isso aí. Professor, mas como é que deve ser o sinal? Isso aqui é defeituoso, tá na cara. Como é que vai ser o sinal padrão na captura agora? O Max vai pegar, vai para outro cilindro agora, ó. Captura do primário. Vamos lá, Max. Olha só, pessoal. Já já a gente vai fazer aqui, ó. Opa! Olha aí, pessoal. Seguinte. Eu tenho agora a forma de onda padrão e eu tenho o residual da bobina, ou seja, além de ter energia para fazer a centelha, para gerar, eu tenho para as próximas e numa aceleração e qualquer situação, tá? Então aí eu tenho as variações, eu tenho o falhamento do motor, tudo isso, eu tenho toda a turbulência nessa região. Mas o erro mais grave e a falha mais grave está em relação a quê? Em relação ao residual aqui. Então, nesse caso, pessoal, voltando lá para a defeituosa, viu, Max? Vamos só para a galera realmente fixar e não esquecer da característica. Olha só que bacana a diferença, né, gente?
E aí, para essa captura ser efetiva, eu tenho que usar uma função chamada trigger, tá? Que é para congelar essa imagem para não ficar rodando na tela. Então, onde está essa marcação amarela aqui, é onde eu decidi pausar a imagem, beleza? Então, nesse caso, meus amigos, é dessa forma que a gente fez aí o diagnóstico em relação à ignição, tá bom? Deixa na tela do osciloscópio aí e nós vamos realmente trabalhar essas informações. Vamos Só ver. ressaltando aí que a gente está pegando vários casos aí que ele acaba com sinal de referência se a bobina estiver conectada, viu? A bobina com defeito. Exato, perfeito. Também tem essa situação. E aí, com a pinça indutiva também, viu, Xuxa? Pega-se o sinal de secundário, tá? Mas interessante quando a gente pega o primário, né? Quando a gente pega o primário com o espelho do secundário, eu acho bem interessante a imagem limpa, bem tranquila também. Tem o cuidado do atenuador, mas também se eu pegasse o secundário ia ficar um espelho do outro. Uma observação muito importante. Para a bobina ser danificada dessa forma, velas que não são trocadas no tempo, né, na revisão periódica, vai sim sobrecarregar a bobina e ela vai entrar em colapso. Vai realmente danificar. Então, se eu quero ter uma vida longa para a bobina, eu tenho que fazer a manutenção no veículo, na parte das velas de ignição, de forma correta. Então, eu tenho que seguir as recomendações do fabricante. Inclusive, lá no manual Revisa K do Simplo, você vai ter todas as orientações, pessoal, por tempo ou quilometragem para fazer manutenção preventiva. Então, quando você receber um cliente na sua oficina, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o carro, olhar a quilometragem e ver todo o processo de manutenção e indicar a inspeção ou substituição de acordo com a informação preconizada pelo fabricante presente no Manual Revisa K. O Manual Revisa K foi feito para você realmente aumentar o ticket médio da tua oficina. Não esquece disso. As oficinas dos parceiros Simplo, nossos clientes, que utilizam o Manual Revisa K diariamente, aumentaram em muito seu faturamento de forma estratégica. Isso é muito interessante. Se você não utiliza, comece a utilizar agora mesmo, tá bom? Beleza? Geralmente, as bobinas COP, você vai ter que usar o atenuador, certo? Mas uma dica que eu te digo é o seguinte, como é que eu sei através do esquema elétrico? Vamos lá. Se o drive de potência tiver na bobina, se um desenhozinho do transistor tiver lá no esquema do Simplo, depois eu vou procurar aqui, né, para te mostrar. Você pega, tá lá no bobina, no esquema elétrico de injeção. Aí tem um transistor desenhado na bobina. Aí você vai ter o drive de potência na bobina. O que é que vai acontecer? Neste caso, a central vai mandar um pulso de 5 volts, uma onda quadrada, para o primário daquela bobina, não um indutivo, né? Não vai ser lá aquela cadeirinha, que é o espelho do secundário. Então, quando eu tenho o drive de potência dentro da bobina, não é necessário utilizar atenuador. Porém, por outro lado, quando você não tiver o drive de potência e o drive de potência estiver dentro da central, que é o caso aqui, tu vai ter altas tensões na captura do primário, pois ele vai ser o quê? Uma característica de força contra a eletromotriz. Ou seja, vai vir uma alta tensão aí. Sempre usando atenuador, né? É dessa forma que a gente vai trabalhando aqui. Vamos fazer o seguinte, produção. Vamos para a tela, tá, do computador, porque eu vou escolher o esquema da rede de comunicação desse veículo e vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá para a tela do computador, tá? Para a gente trabalhar, tá bom? Beleza? É isso aí. Vamos aqui no Simplo, tá? E aí, deixa eu ver aqui, vamos voltando para o histórico, que eu quero trabalhar um pouquinho aqui as informações que nós vamos trabalhar. Eu quero pegar aqui a parte de redes de comunicação, bem rápido aqui para vocês. Seguinte, olha só que interessante, tá, gente? Redes de comunicação, manual Electra, tá? Olha que interessante. Olha como é rápido, a gente está trabalhando aqui vários sistemas, estamos trabalhando aqui vários assuntos diferentes, tá? Lembrando que eu tenho a consulta, né, busca por placa também, né, vamos simular daqui a pouco. As placas estão tampadas aqui, né, questão de privacidade, toda coisa, né, os cuidados, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso.
mas continua lá, montadora, modelo, ano e também busca por placa para agilizar aí toda a parte de identificação do veículo. Vamos lá. Seguinte, pessoal, uma das coisas muito interessantes que eu tenho que observar no manual Electra é o sistema de redes. E aí, meus amigos, eu tenho rede CAN de alta e baixa velocidade, né? Eu tenho as ligações, eu tenho aqui toda a parte de módulos e conector de diagnóstico. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte ponto. Fiquem atentos, meus amigos. Neste conector de diagnóstico aí, eu tenho 6 e 14 rede CAN. Olha que legal isso aí, gente. Rede CAN 6 e 14. 6 rede CAN alta, 14 rede CAN baixa. Porém, isso aí vocês já sabem. Show de bola. Produção, se puder dar um zoom no conector diagnóstico aí, ver se você consegue, tá? Preciso aí que você dê um zoom nesse ponto, porque eu quero conversar com vocês em relação a uma particularidade desse veículo, tá? Beleza? Por quê? Se vocês observarem, eu vou ter também o 8 e o 3. Rede CAN nos pinos 8 e 3. E é específico, né, chamado também rede VAN. Como se fosse uma CAN específica da linha PSA. Isso, para aumentar mais. Por quê? Tá muito bom aí, pessoal, para vocês entenderem isso, ó. 6 e 14, show de bola, vocês já conhecem. Mas eu tenho os pinos 8 e 3, que fazem parte aí do sistema de conforto, conveniência, tá? Em relação à linha Citroën, Peugeot, né? Linha PSA em geral. Quero que vocês fiquem bem atentos a isso. É uma situação que nós vamos trabalhar agora diretamente no veículo. Eu vou simular algumas falhas, tá? E eu quero que vocês entendam essa leitura na real, tá? Vou usar o Autel para trabalhar a topologia de rede, mas principalmente eu quero que vocês entendam também que as ligações, pode até deixar o zoom aí, que eu vou trazer aqui as ligações também em relação aos outros módulos, tá? Como é interessante eu observar essas ligações aqui, ó, entre o módulo do motor e a BSI e o módulo ABS. Olha que bacana, eu tenho a BSI, eu tenho o módulo do ABS, ou seja, a rede CAN, ela vai passar por dentro do ABS para chegar ao módulo do motor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê para vocês? Olha que situação. Da BSI, lembrando que lá na BSI eu tenho a questão do imobilizador, vai passar por dentro do ABS vai chegar no motor. Então, nesse caso aí, pessoal, fiquem atentos, tá? Que a gente vai conversar agora. Vamos lá, produção, vamos chamar a atenção para um ponto muito específico aqui, tá? Nesse caso, pessoal, como já peguei situações aqui, nos Citroëns até mais antigos, teve problemas no módulo ABS. Já peguei também no C4, onde pancada ou danificou o ABS, o veículo não entrava mais em funcionamento. Por quê? Não estava tendo comunicação entre a BSI e o módulo do motor. Não tinha a informação lá da questão do imobilizador e aí não liberava a partida. Vocês já passaram por essa situação? Sim ou não, pessoal? Conta para mim aí. Para a galera tirar a dúvida em relação ao atenuador, só voltando, né? Se a bobina estiver com o drive, né, estiver no drive e eu usar o atenuador, tem que tomar cuidado nesse caso. Porque o atenuador, ele vai ter o atenuador 10/1, o atenuador 20/1, que ele vai reduzir exatamente esse nível de tensão para não danificar o equipamento, o osciloscópio. Então, toda vez que você for utilizar o atenuador, digamos que não precisa, mas você utilizou, você tem que estar ligado em colocar na configuração do osciloscópio vezes 10, vezes 20, porque ele já vem vezes 1. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de adaptação se você não usar o atenuador. Mas usar o atenuador, tu vai ter um rebaixamento. Então, o valor lido de tensão não vai ser fidedigno e você pode se confundir. Então, usar o atenuador, utiliza a compensação do osciloscópio, vezes 10, vezes 20, para você ter o valor normal ali na amplitude do sinal, tá? A forma de onda não vai mudar, não. Não vai influenciar em forma de onda, mas, logicamente, quando você faz a calibração, um enquadramento vertical, tem que tomar cuidado. Então, nesse caso, pessoal, pegou linha Peugeot Citroën, vai ter o quê, gente? Tu vai ter o ABS em série entre a BSI e o módulo do motor. Caso aconteça qualquer coisa com o módulo ABS, o que é que vai acontecer?
vai ter exatamente que o motor não entra em funcionamento. Bex fez uma observação aqui muito importante. Não trabalha, a linha PSA não trabalha com cor de fio, pessoal. Trabalha com números. 9001, 9004, 9003 e assim vai. Então, tu vai ter a mesma numeração, é o mesmo fio que está fazendo as ligações lá. Beleza? Show de bola? Então, é isso aí. Então, nesse caso, pessoal, vamos trabalhar aqui agora. Produção, seguinte, vamos pegar, deixa a tela do computador, certo? Para o pessoal olhar o esquema. E eu quero a câmera móvel aqui comigo. Olha que bacana eu tenho aqui. Vamos trabalhar com duas ferramentas importantíssimas, tá? Eu quero que você venha para cá agora, ó. Beleza? Seguinte, eu vou usar a Smart Cam Box, que eu estou fazendo simplesmente o quê? Pegando os pinos do conector BD, certo? E estou trazendo para cá. A ignição ligada, vamos ver aí, confere aí para nós. Ignição ligada, beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse momento tem o quê, pessoal? 4 e 5 negativo, 16 positivo, que é o padrão. Beleza? 6 e 14, rede CAN convencional, tá? Tranquilo? Só que tem um detalhe, ó. Pino 3 e pino 8 é aquela rede CAN, certo? Que na PSA chama rede WAN, certo? Que é uma rede paralela, tá? Que eles vão utilizar. Alguns módulos vão se comunicar via 3 e 8. Nesse caso, fiquem atentos, tá? Quais as redes estão se comunicando agora? 6 e 14, rede CAN, 3 e 8, rede WAN. Negativo 4 e 5 e pino 16. Olha que bacana, show de bola. E aí eu vou usar o quê? A função topológica aqui do meu scanner. Olha que beleza. Eu vou escanear a falha. E eu quero que vocês fiquem atentos a um ponto em observação aqui, tá? Eu estou fazendo um rastreamento de falhas e, logicamente, eu vou ter algumas interpretações. Lembrando, meus amigos, agora eu chamo a atenção para vocês, que na topologia do scanner, você vai ter as ligações em relação ao conector BD, não em relação aos próprios módulos. Como assim? Se vocês observarem, vou pedir à produção, né, uma pausa nesse instante, deixar a tela do computador para chamar a atenção de quê? Viu, produção? Das ligações em série que eu já tinha mostrado. Entendeu? Então, voltando só rapidinho para vocês, que na topologia do scanner, eu não vejo a ligação em série entre a BSI, o ABS e o módulo do motor. Para você ter certeza das ligações entre os módulos, os pinos, os códigos dos fios, tem que ter acesso aos esquemas elétricos. Beleza? Então é muito importante vocês terem essa informação, tá, gente? Olha que bacana, né? Então, não é só seguir as informações que está na topologia de rede. Você precisa também ter as informações da literatura técnica simples aqui no manual Electra, tá? Beleza? Show de bola? E aí, eu vou só descer para o 3 e 8 aqui. Por quê? Existem alguns módulos que estão ligados a esse 3 e 8, que é a rede WAN. E eu vou simular agora para vocês uma situação, tá? Olha só que interessante. Eu vou limpar as falhas, rápido apagar. Ok. Vou apagar as falhas aí, certo? Vai aproximar. Vamos ficar de olho no scanner agora. Isso. E eu vou simular algumas situações bem interessantes aqui. Olha que beleza que eu vou fazer aqui para vocês entenderem como é que a gente vai trabalhar em cima do diagnóstico, tá? Estão aí rastreando as falhas, show de bola. Seguinte, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, vamos trazer aqui para a Smart Cam Box, tá? Vamos trazer aqui para nosso aparelho. O que é que eu vou fazer aqui, essa loucura? Eu vou pegar, pessoal, vou pegar o 4, que é o massa, e vou fechar com o 14. Vou fazer um curto ao massa de quem? Entre o 4, que é o massa, e o 14, que é o rede CAN baixa. Vamos lá. Beleza? Seguinte, olha só, se você observar, eu vou trazer lá para o pino 14, depois tu aproxima mais. Olha só. Pino 14, 0 volt.
E aí, o que é que vocês imaginam que aconteceu agora, hein? O que é que vai acontecer com a comunicação lá no scanner? Vamos lá, olha que bacana. Eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou escanear a falha, ou seja, vou fazer um novo monitoramento aí. E eu quero que vocês observem o que é que vai acontecer aí. Vamos lá, o que é que vai acontecer nesse negócio? Eu fechei o quê, pessoal? Um curto ao massa. E olha só quem já desapareceu da história. Quem foi que desapareceu? O módulo DSM, o módulo do motor já desapareceu, o EPS já desapareceu, painel de instrumento ar-condicionado, mas o módulo de airbag ficou por aí. Ou seja, se esse módulo está se comunicando, o SRS, tá? E o módulo o BSI também, e outros módulos aí também estão se comunicando, ó, nesse caso aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ó, vou fazer um relatório. Olha só que interessante. Se eles estão se comunicando, deixa eu voltar aqui. Se eles estão se comunicando, o que é que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui para o diagnóstico. Se eles estão se comunicando, estão ligados em outro tipo de protocolo de comunicação, tá? Olha só. Vai se comunicar agora. Vamos ver agora carregando os dados. Nesse caso, ó, eu tenho análise automática, que é onde eu vejo a topologia. Novamente aqui, só para vocês terem ideia. Olha só o que acontece aqui, enquanto isso aqui, ó, na Smart Cam Box. Ó. Já está praticamente morta a rede CAM. 6 e 14. Só quem está piscando? O 3 e o 8. Ó. Então, se tem módulo que vai se comunicar, vai ser através do 3 e do 8. Tá? E aí eu vou aqui em relatório. Olha só o que é que vai acontecer. Vamos lá. Eu tenho aqui alguns códigos de falhas. Olha só. Defeito na ausência de comunicação com o módulo do motor. Beleza. O módulo de airbag está dizendo que o módulo do ABS não mandou a informação de velocidade. Então, eu tenho os módulos reclamando da ausência dos módulos que não estão se comunicando, como você observou aí. Então, eu tenho as ligações entre 3 e 8, rede CAN 3 e 8, para os módulos aí, né, o BSI e o módulo do airbag. Então, não é só a rede CAN pura, né, pessoal? Beleza? É bem interessante, né? Eu vou agora tirar o curto aqui, ó. Beleza? Vamos lá. E vamos fazer o seguinte, ó. Saiu aqui o curto. Remover aqui, tá? E aí eu vou fazer novamente o escanear. Vamos fazer a nova varredura, os módulos vão voltar a se comunicar. Beleza? Então, imagina que esse veículo, claro que não vai entrar em funcionamento. E o que é que vai acontecer aqui no módulo do ABS? O que é que ele vai reclamar? Vamos lá no ABS, tá? Ver o histórico de falhas, né, gente? Vamos ver isso aí. Vamos lá. ABS. Vamos ver o código de falha. O que é que ele está reclamando aí? Vamos lá. Beleza. Código de erro. Olha só. Defeitos funcionais provenientes da caixa de serviço inteligente, BSI. Calculador do motor, tá? E calculador do motor, o que, pessoal? Ausência de sinal. Todos os códigos aqui, pessoal, de quê? Redes de comunicação. Então, você pega no histórico as falhas, né? Em relação a quê? Em relação ao curto que eu fiz aqui. Então, você jamais vai apagar um histórico. Você vai o quê? Registrar, vai tirar fotos para você começar o diagnóstico. Beleza? Mas lembrando, nem todos os módulos vão estar ligados à rede CAN 6 e 14, tá? Ok? Então, nesse caso aí, são situações que você vai encontrar no dia a dia, tá? Beleza? E aí, só tem um detalhe. Nesse caso, a mesma coisa vai acontecer aonde? Quando eu fechar um curto entre o 6 e o 4, vai acontecer também a mesma situação, tá bom? Nesse caso, pessoal, se for dar partida nesse carro com um curto, não vai nem funcionar. Da mesma forma, não tem comunicação com o módulo do motor. Ah, o módulo do motor não está funcionando. Você também pode fazer o quê? Teste de alimentação, teste da rede CAN e assim vai. Nesse caso, observe que o pino 14 está oscilando, ó, 2,3 volts e depois ele vai para 1,7. Bem rápido aqui o movimento, ó. Beleza? Então eu tenho uma ativação da rede. Eu tenho também aqui, pessoal, ó, no pino 6,
que é rede CAN, ele vai ficar oscilando o quê? 2 até 3 volts, ó. 3.4, 3.5. Então é muito rápido aqui, só para você ver realmente como trabalha aqui a alimentação dos pinos. Beleza, pessoal? Show de bola? Produção, volta à tela lá do computador para a gente bater um papo em relação às informações, tá bom? Então, meus amigos, algumas situações, muitas informações para vocês, tá? As informações é bem assim, eu gosto de fazer as simulações de falhas para você ver o que pode acontecer na sua oficina, como é que o veículo vai chegar. Como eu disse, chegou em curto, por exemplo, o pino 4, que é o máximo com 14, o veículo nem libera partida, não dá nem chamada no motor de partida nesse caso, tá? É como se estivesse com uma bateria fraca, o carro nem funciona, tá? E aí, gostaram aí das informações? Muito legal, não é? Pessoal, fiquem sempre atentos também à questão de, vai queimar o módulo. O sistema ele trabalha sempre com proteções. A engenharia sabe muito bem que pode ter um curto positivo, um curto negativo, um circuito aberto. Então, eu particularmente, em algumas situações, eu testo o próprio chicote fazendo essas simulações, para mim ver o que realmente vai acontecer por código de falhas, por comportamento do veículo e muito mais. Pode interferir no funcionamento do outro. Então, por exemplo, se eu perder o ABS, eu posso ter problemas com transmissão automática, eu vou ter problemas na direção elétrica e assim sucessivamente. Então, é realmente um sistema que você deve estudar, que você deve se atualizar. É muito importante você compreender o veículo de forma total, de forma sistêmica, tá? Beleza? Um detalhe também em relação a códigos de falha, beleza? A gente vai trabalhar um pouquinho também algumas mudanças que estão ocorrendo, evoluções na Simplo em relação a códigos de falhas. Mas antes, eu quero trazer a última prática, né? Que já eu quero trazer a novidade para vocês em relação à parte de injeção eletrônica. Muitas pessoas têm dificuldade em relação à questão dos variadores de fase, ou lá os solenoides do VVT, ou a função dos sensores de fase com esse sistema. Porque muitas vezes você fica pensando, sensor de fase e rotação para determinar o sincronismo do motor. Beleza, top de linha. Mas, com o advento do comando variável, o que é que aconteceu? Os sensores de fase, eles também têm uma importante função, que é determinar a posição angular do comando. E você pode ficar atento que se o atuador do VVT, o solenoide, não estiver em funcionamento, pode te enganar na interpretação. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Tá bom? Beleza? Vou deixar agora para vocês o esquema que eu quero mostrar em relação ao VVT, tá? Para vocês entenderem sobre frequência e duty cycle para interpretar as situações, tá bom? Vamos deixar a tela do computador, viu, produção? Eu vou aqui no manual OS, tá? Deixa eu dar uma voltinha aqui no manual OS. Já estou aqui no MT Pro, beleza? Seguinte, deixa eu vir aqui no Chevrolet, vou aqui no Cobalt, vou no Cruze. Foi uma situação que eu peguei, um caso de estudo, certo? E vamos trabalhar um pouquinho sobre essas informações, tá? Produção, já se prepara aí a câmera móvel, tá? Prepara a câmera móvel, porque nós vamos ver uma situação bem interessante em relação ao scanner, tá? Beleza? Já deixa a câmera móvel lá no sistema ali do scanner, tá? Vamos ver aqui, pronto, muito bom. Isso aqui. Essa informação que eu preciso que vocês observem muito bem, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só, eu tenho na forma de onda aí, pessoal, eu tenho um sensor de fase, eu tenho um sensor de rotação, perdão, e eu tenho os dois sensores, os dois atuadores do VVT. O que é que eu tenho de informação e eu preciso que agora, né, nossa produção aí, com os seus recursos ninjas, dê um zoom nessa imagem agora, tá? Pode deixar só a tela do computador. Só a tela do computador, certo? Depois a gente vai lá para o veículo. Pode deixar a tela mais próxima possível, tá? Porque eu quero chamar eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante. Frequência e ciclo de trabalho na marcha lenta. Eu quero que vocês fiquem atentos apenas
nos canais relacionados ao VVT de escape e o VVT de admissão. Lembrando que são informações de referência. Então, a frequência não muda, é sinal PWM, tá? Então, a frequência vai ser a mesma. Depois você vai ter o que aí? O ciclo de trabalho, nesse caso aí, 48%, 42%, 45%, nessa faixa, com o motor em marcha lenta. Então, dessa forma, a central sabe que o sistema está em perfeito funcionamento. É uma situação preconizada, uma situação esperada. E isso tem sim no scanner que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora, pense numa situação que eu vou mostrar agora, que eu vou falar para vocês nesse momento. Vamos lá, produção. Qual é a situação que eu chamo a atenção de vocês? Vocês sabem, viram lá, frequência e ciclo de trabalho, show de bola. Porém, se por acaso um dos VVTs, digamos que é da admissão, P0016, que vai dar falta de sincronismo à admissão e CKP, falha de sincronismo, sensor de fase admissão e virabrequim. Pode ser que não tenha falta de sincronismo. O que pode estar acontecendo que eu já peguei e já está circulando esse caso de estudar há um bom tempo? Que o ciclo de trabalho que a central nesse cruze estava fazendo era de 92% nessa faixa. Então, um esforço, um ciclo de trabalho, uma pressão para trabalhar dentro do sincronismo. Então, uma coisa é estar o motor sincronizado com um ciclo de trabalho de 42%, 48%. Aí é uma situação normal. Já uma situação que o motor está lá, CMP e CKP, dentro ali sincronizado, mas o atuador trabalhando com 92% de ciclo de trabalho, a central forçando ali para sincronizar esse motor, já dispara a falha. Porque o solenoide estava com problemas, estava travando, estava engripando, e aí eu substituí o solenoide e voltou a funcionar perfeitamente. Não tinha perda de sincronismo real, não tinha perda de sincronismo virtual. Não era problemas de sincronismo do motor. Era o VVT ali forçando a central a trabalhar ao máximo, né, na energia ali para manter esse motor sincronizado. Só que não disparou o código de VVT de solenoide, disparou o código de falta de sincronismo. Porque geralmente as falhas, os códigos de falhas estão relacionados à questão de circuitos elétricos, falhas elétricas. Lógico que é evidente, com o avanço do monitoramento em relação às emissões, eu tenho falhas relacionadas a desempenho de sensor. Então hoje, a próxima etapa que nós estamos vendo hoje é falha no desempenho do MAF, falha no desempenho do MAP, falha no desempenho da sonda. Então é a nossa última etapa agora em relação à interpretação de códigos de falhas, que a central consegue fazer o monitoramento. Outro detalhe, né, pessoal? Só lembrando, existe sim controle VVT com motor em marcha lenta, tá, gente? O pessoal tem um mito muito grande, tá? Uma vez eu estava dando treinamento presencial e eu estava com um Onix novo, né, um novo Onix, e um aluno disse, não, professor, não tem VVT na marcha lenta não. Eu digo, tudo bem. Então faça a captura desse sinal aqui para mim e ninguém acelera esse carro, deixa em marcha lenta. E foi lá e trabalhou o VVT, o PWM ativando na marcha lenta. Então, a evolução é grande, pessoal. A evolução da automotiva é realmente muito rápida. Então, não, uma coisa que tu aprendeu há um ano atrás, 6 meses atrás, já não pode ser verdade absoluta. Então, ó, cabeça aberta, tá? Vamos deixar agora a câmera móvel, viu, produção? Câmera móvel lá no scanner. Ignição ligada, show de bola. Seguinte, Max, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos entrar no módulo do motor. Vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui. Unidades de controle. Controle do motor. Tá a ignição ligada? Tá, né? Ignição ligada. Dados atuais. Vamos para circuito de admissão. Vou ligar de novo porque entrou no eco. Tá aqui. Já tá lendo, viu? Entendeu? Eu quero ver posição coerente, escape e escape. Beleza. Show de bola. Vamos dar partida no motor, certo? E pessoal, é o seguinte, vamos fazer uma simulação aqui agora, tá? Vamos ver se vai funcionar direitinho ali.
Vamos só fazer aqui nosso trabalho e ver o veículo de boa, tá? Vamos lá. Isso. Show. Seguinte, olha só. Max, vou fazer o seguinte. Vou sair aqui. Vou entrar aqui agora em comunicação. Vamos ver as informações. Pedido de W de escape. Uma aceleradinha aí, Max. Show de bola. Vamos lá. Então, pessoal, o que é que eu tenho aqui, ó? Pedido de posição do variador de fase, escape. Pedido de posição, medição da posição. Então, eu tenho o esperado e eu tenho o medido, tanto de admissão como de escape. E tenho aqui a posição coerente em relação ao quê? Em relação aos sensores. Vamos ver se tem algum código de falha, tá? Vamos voltar aqui. Se tiver, a gente vai apagar. Não tem código de falhas. Show de bola. Voltando aqui. Muito cuidado, porque, pessoal, ó, a função do sensor de fase agora é também a questão da posição angular, tanto da de escape como de admissão, tá? Olha só, nesse caso, pessoal, o que é que pode acontecer aqui? Max, pode vir aqui. O que é que pode acontecer? Se por acaso eu perder a informação, por exemplo, do atuador, olha que interessante, certo? Deixa eu travazinho aqui, ó. Isso. Se eu perder o atuador aqui, ó, por exemplo, e estiver marcando qualquer posição, nesse momento não está marcando, mas poderia estar 18 graus, 16 graus, ele vai zerar. Vai deixar de marcar a posição, tá? Do CAMES, né, de escape, do comando de escape, e você vai pensar que é o sensor de fase que está com problema. E não, você perdeu a informação de quem? Do atuador. Então, toda vez que você perde a comunicação com o atuador, você vai praticamente zerar o que, pessoal? O monitoramento da posição do comando. Então, hoje, o sensor de fase com o sistema de comando variável, ele vai ter a função da posição angular do comando. Então, sempre fica atento aí para você não vacilar em relação a isso, tá? Vamos ver se ele vai começar a fazer a leitura aqui, Max, para a gente fazer uma simulação, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa, começou. Então, pessoal, ó, vou até destacar aqui esses pontos, ó. Pronto. Beleza? Nesse caso, ó, a posição esperada, a posição pedida pela central, 13 graus. A posição medida está próxima a 13 graus. Ou seja, o PWM e o ciclo de trabalho aplicado aqui no solenoide para atuar em cima do VVT é para ter essa resposta em graus da posição do comando. Ok? Então, agora nós vamos fazer de novo a simulação. Olha que bacana que vai acontecer. Vamos ver aqui. Opa! Zerou. Zerou a posição. O sensor parou de informar, tá? Essa informação para a central. Então, ela desconsidera essa informação. Então, não é falha do sensor de fase. É porque soltou, ó, deu problema no atuador. Ok, ó? Beleza? Então, retomou. Começou o controle. A posição que ele pede é a posição lida. Então, tem um diagnóstico bem interessante, tanto para admissão como para escape. Beleza, pessoal? Show de bola? Vale ressaltar também, né, Leste, que vale ressaltar que o óleo baixo, então o óleo que não é a viscosidade correta, acontece aí também, né? Altera a posição do VVT. É importante essa observação, viu, Max? Porque o sistema não é só eletrônico, né? É um sistema hidráulico, né? Com então, certeza. Pressão da bomba de óleo, tipo de óleo, né? Com certeza, porque tem muita gente colocando outro óleo, né? O que não é recomendado pela fabricante, né? Então acontece que ela manda a informação errada e aí ela vai identificar lá um sensor de fase. Ou então ela também pode identificar para mim como se fosse a válvula solenoide, entendeu? Show de bola. Então, pode desligar aí. Pessoal, então, produção,
o nosso desafio, né, que a gente tinha para vocês hoje, tá? Lembrando que nós temos aqui muitas outras experiências, outros assuntos a tratar, mas a gente procurou trazer algumas dúvidas que o pessoal realmente tem em relação às informações, tá? Eu vou também chamar a atenção para vocês do seguinte ponto. À medida que a gente vai trabalhando e vai evoluindo, a gente vai trabalhando em cima de informações e para agilizar mais e mais ainda, né, a situação aí da oficina para vocês. Lembrando, pessoal, que nesse exato momento, o que é que vai acontecer? Você tem uma grande oportunidade de ter o Simplo com uma condição especial, muito especial para você. Você vai adquirir o Simplo ou atualizá-lo. Você que trabalha sem informação técnica e quer continuar, pessoal, sonhando em ter uma oficina de sucesso, eu digo para vocês, suas chances são mínimas. Não são boas notícias, logicamente, mas as melhores notícias são agora. Você está tendo a oportunidade de ter o Simplo, que não é assinatura, gente. É acesso vitalício. Comprou, é seu. É isso mesmo, liberdade. 2 acessos simultâneos para rodar no celular, tablet ou computador. Não posso te falar valores aqui de forma alguma, porque são valores que variam de cada pacote. Ou seja, você tem uma autoelétrica, você vai ter um pacote autoelétrico. Você trabalha com autoelétrico, mas trabalha com flex e diesel, super autoelétrico. Trabalha com a linha flex, vai ter o pacote Simples Car. Trabalha com a linha flex e diesel leve, vai ter o Simples médio leve, pacote espetacular aí para você que está evoluindo sua oficina. Trabalha só com diesel, pacote diesel, vai ter Arla, Euro 5, Euro 6, Scoop Truck, né, Locar Truck. Trabalha com máquinas, tem um pacote Tractor, CIA. Trabalha com híbridos e elétricos, tá? Você vai ter, logicamente, o elétricos e CIA. Você trabalha com motos, vai ter o pacote de motocicleta e assim por diante. Então, os consultores vão conversar com você para saber qual o pacote que mais vai te ajudar aí, logicamente, para você ter as informações que você precisa, nem mais nem menos é o que você precisa. Mas, diga-se de passagem, aqui a gente realmente sempre é no excesso de informações, nunca faltando, tá, pessoal? Então, não perde tempo. E não é para amanhã, não. Hoje, os nossos consultores oficiais estão te esperando aqui do outro lado para você ser um parceiro sim, para você conhecer esse outro lado, o lado de que tem mais 60 mil clientes felizes aí, 60 mil clientes que estão levando a oficina para o próximo nível. Quem segue a Simplo sabe que esse trabalho vem de muito tempo, um trabalho de qualidade em prol da sua oficina, um compromisso da Simplo há mais de 30 anos. Pioneiro, pessoal. A evolução do mercado automotivo passou pela Simplo. A Simplo trouxe essa possibilidade. O seu Renê rodou o Brasil inteiro, levando informação para quem não tinha acesso de forma alguma. E hoje eu tenho gerações de clientes aqui na Simplo. A gente tem muito orgulho, tá, gente? É muito importante. E eu quero que você, que não é cliente Simplo, venha fazer parte da família, beleza? Então, pessoal, show de bola. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E é muito bom, galera, a gente trabalhar com qualidade, com informação técnica, com suporte técnico ilimitado. E o suporte, pessoal, é uma vantagem à parte. Porque quem tem experiência, que está com esses meninos aqui, trocando ideias, tirando dúvidas, nós recebemos mais de 200 atendimentos aqui por dia. Agora vocês imaginem o ouro de ter casos resolvidos no nosso banco de dados, e você vai ter isso na palma da tua mão também, fora as informações aqui do Simplo, tá? É muito interessante a gente trabalhar isso e principalmente, pessoal, ver os depoimentos, os comentários nas redes sociais e você vai fazer parte disso também, tá bom? Max, vem cá. Max, mais uma live de sucesso para nós. Muito obrigado aí por trazer seu conhecimento, sua experiência. Valeu, pessoal. Boa noite. Fazendo um trabalho muito bonito, um trabalho que eu comecei há uns anos atrás, o Max com sua expertise, com seu conhecimento, está levando oscilogramas de referências que eu utilizei hoje e muito mais, e os testes também da parte de injeção, e vamos evoluindo mais. Bomba de combustível, sistemas pilotados, alternadores, né, Max? ABS. Sempre capturado no chão de oficina, né? O mais importante é isso, né? Sempre. Com os veículos perfeitos. Tem sistema embarcado, o Max está lá trazendo
Veículos populares. Importados, né? Nossos parceiros aí. E amanhã tá correndo lá pro Diesel Leve. Max disse que quer pegar a tecnologia lá amanhã bem cedinho, né? Show, Max! Pessoal, muito obrigado mesmo por vocês aí, pela presença. Bex está por aí também. Antes de terminar, mostrar o código de falha, pessoal. Olha só para vocês. Vamos lá, produção, na tela. Olha que bacana. Você que é cliente simples, você que vai ser cliente simples, fica ligado aí. Olha só que interessante, pessoal. Vou voltar aqui, certo? Quero mostrar para vocês as informações, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui a parte de injeção. Vamos pegar aqui a linha Chevrolet. Vamos pegar aqui um Onix. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Vamos lá em... Vamos aqui em códigos. Códigos de falhas. Vamos ver aqui em esquemas. Vamos ver aqui uma coisa. Rapidinho. Vamos lá. Vou mostrar para vocês esse manual Códigos de Falhas. Ok. Códigos de falhas. Vamos pegar qualquer um aqui. Opa! Bom, manual Códigos de Falhas. Pessoal, olha que interessante. Eu tinha a lista dos códigos aqui, ó. Certo? P0, P2, P1. E você ia procurar, logicamente, através, né, da denominação do código. Só que você agora pode fazer o quê? Buscar os códigos que você capturou. Por exemplo, P0420. Opa, P0420, um exemplo. Tá? Você pode pegar esse código e já vai vir, ó, a informação desse código, tá? E, logicamente, as informações que você precisa, tá? Eu posso fazer o que mais? Busca por código. Vamos voltar aqui. Sair aqui. Posso pegar outro código. P0116, um exemplo. Vamos ver se vai ter esse aqui. Sensor de temperatura de arrefecimento. Eu posso pegar as denominações dele, tá? Ok? Posso pegar várias informações, tá? Vamos lá. P0114. Opa, P0114. Certo? Ó. Eu vou ter as informações e assim sucessivamente. Deixa eu ver se vai ter o P0... Ah, não, vai ser o novo Onix. P0301. Falha de combustão. Certo? Olha só. Beleza? Então, vou ter as informações que eu preciso nos códigos de falhas. Ou seja, agora eu venho com todas as informações que eu preciso, independente do modelo, tá? Estou aqui com Tecnox. Busca por código, da mesma forma. Vou procurar. Então, você já vai digitar o código de falha que você precisa. É muito interessante, porque você vai sempre ter na palma da sua mão aqui as informações. Ok? Então, é bem interessante a gente trabalhar com a evolução do sistema, tá, gente? Beleza pura? Show de bola? Então, meus amigos, é só o começo. Nós estamos aí na evolução, trazendo sistemas mais avançados para você, tá? Depois vou fazer vários vídeos, né? Vários testes utilizando o busca, o código de falhas digitado para acelerar mais e mais aí a sua oficina nos diagnósticos, beleza? Show de bola? Chevrolet Onix, P0299. Essa falha o Beckson adora, tá? Que é do Onix, né, Beckson? Vamos lá. Essa falha é bem interessante. Vamos ver aqui. P0299. P0299. Olha só. Ó. Diminuição da pressão auxiliar do motor em veículos da linha Chevrolet com faróis modificados para LED. Esta falha também é apresentada, levando ao diagnóstico impreciso. Sempre verificar se os faróis foram modificados. Pessoal, olha só o que é isso aqui. Não vai ter nenhuma outra empresa ou inteligência artificial, ou que seja, que vai te trazer essa informação aí, não. Produção, pode dar um zoom aí nesse trecho aí, porque é oriundo, pessoal, de experiência, essa observação aí, tá? É muito importante
você ficar atento. Olha só, esse problema só quem sabe o que passou, só quem tem experiência no chão de oficina, pessoal. É um código que vai dar uma falha de diminuição da pressão lá do turbo, né? E, logicamente, o pessoal vai procurar várias falhas e o que está acontecendo muito? Se você colocar faróis modificados, LEDs, por exemplo, vai dar interferência no sinal de pressão do turbo e vai disparar esse código de falha. Bem exibido aí, viu, Bergson? Bem lembrado, muito obrigado mesmo. Top de linha, né? Vamos ver aqui em mais. Olha só. E eu tenho aqui no código PRE0301, eu tenho a descrição, eu tenho a causa, tá, pessoal? Eu tenho aqui também, no restante, eu tenho esse código. Então, olha só, para vocês terem ideia como está bem determinado, bem explicado para vocês, a descrição da falha, toda a parte de causas aí, né? Para você seguir o passo a passo. Então, se você não sabe por onde começar, meus amigos, vem aqui na busca por códigos e você vai ter um passo a passo, vai ter as principais causas, vai ter as informações. Então, é bem interessante você utilizar essas informações. Ó, aqui você vai expandir e é só o começo, como eu disse. Trazendo para mim aqui, vamos realmente fazer um trabalho aí maravilhoso, sempre evoluindo. E queremos que você também evolua, como oficina, como reparador. Então, faça a sua parte. Participe aí da Simplo, venha ser parceiro Simplo, até porque a Simplo só tem uma nomeação, um slogan, uma importância que a gente quer ter para você, o melhor parceiro do reparador. A gente não precisa ser o melhor, o primeiro, não interessa. Interessa é você ter uma oficina de sucesso, para a gente é o suficiente. E nosso trabalho é levar a sua oficina, beleza? Show, meus amigos? Show de bola. E aí, vamos para cima, hein, gente? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito bacana. Te espero aqui. Valeu, pessoal. Forte abraço.